Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo dos tempos determinados. Nosso estudo sobre as festas do Senhor e o testemunho que cada uma delas traz de ensinamento para nós. Irmãos, nesses estudos eu tenho procurado resumir o assunto das festas, apenas para dar uma base aos irmãos, para que os irmãos possam pegar a Bíblia e procurar por si mesmos se aprofundar mais neste assunto. Porque são coisas reveladoras que o Senhor traz para nós nos seus tempos determinados, nas festas do Senhor, pois elas apontam para as obras de Cristo na Igreja. No estudo anterior, nós falamos da festa das trombetas. Nesse estudo, nós falaremos sobre a festa da expiação, sobre o dia da expiação, que também é chamado de dia do perdão. Era o dia mais importante na antiga aliança. Levítico, capítulo 23, do versículo 26 em diante, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Irmãos, o dia da expiação, o dia do perdão, como também é chamado, é o dia mais importante da antiga aliança. O dia onde era feito a expiação pelo povo, a purificação, o perdão dos seus pecados. E quem não participasse dessa festa, deste dia, era eliminado do meio do povo. Porque neste dia toda alma deveria se afligir com jejum, com choro, com pranto, buscando o perdão de Deus, demonstrando verdadeiramente o arrependimento pelos seus pecados. Então o sumo sacerdote, neste dia e somente neste dia, ele entrava no Santo dos Santos, na presença da Arca da Aliança, para fazer expiação pelo povo.
Somente neste dia é que o sumo sacerdote podia entrar diante da arca da aliança do Senhor, que é a representação do trono de Deus. E fazendo expiação pelo povo, com o povo purificado dos seus pecados, então o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos e buscava o povo para celebrar a festa dos tabernáculos. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na Páscoa fazendo expiação por nós. Porém, ainda tem o dia da expiação para se cumprir. Porque, embora o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, nós ainda pecamos, nós ainda falhamos. Porém, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós podemos obter eterna redenção na vinda do Senhor. Por isso que tem o dia da expiação depois da Páscoa. Quando o Senhor Jesus morreu, Ele disse: está consumado, está feito. Porque como Ele venceu como homem, já não tem mais como Ele perder. Tudo será feito no seu tempo determinado, tudo se cumprirá. E no dia da expiação, o qual em Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo chama de dia da redenção, neste dia nós seremos arrebatados para o Senhor, obtendo eterna redenção e um corpo sem pecados, um corpo justificado, restaurado e transformado pelo Senhor na sua vinda. A palavra vai nos dizer no livro de Hebreus, no capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha seus preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons
como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu próprio sangue, ele adquiriu para nós eterna redenção, eterna salvação, para a purificação dos nossos pecados, porque ele foi morto como preço de resgate para que nós pudéssemos obter a promessa da eterna herança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, o sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos para fazer expiação diante da Arca da Aliança, que representa o trono de Deus. E tendo feito expiação, ele sai do Santo dos Santos, do tabernáculo, e busca o povo com os seus pecados perdoados, com os seus pecados purificados, e os leva para a festa dos tabernáculos, que no estudo dessa festa nós veremos que é uma representação do reino milenar de Cristo, que diz em Apocalipse 20. Nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o texto que acabamos de ler, ele entrou no Santo dos Santos, adquirindo eterna redenção para nós. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele subiu aos céus e se assentou à direita do trono de Deus. Agora, o nosso Senhor Jesus, ele precisa sair do Santo dos Santos para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, a igreja que ele remiu com o preço do seu sangue. Todos aqueles que entregaram o seu coração ao Senhor Jesus e viveram na prática da sua palavra, mortificando a carne com suas paixões, para viverem segundo o Espírito. Então, irmãos, vejam que a festa da expiação, ela está nos apresentando a vinda do nosso Senhor Jesus. Porque assim como o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, fazia a purificação do povo e saía e buscava o povo para a festa dos tabernáculos, o nosso Senhor Jesus também entrou no Santo dos Santos, diante da presença do Pai. E com os nossos pecados purificados, por intermédio do sangue de Cristo, que transforma a nossa consciência, que muda a nossa mente, quando entendemos o seu amor e o preço que ele pagou por nós,
que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, que ele se fez maldito para nos livrar da maldição, então nós aguardamos a saída do Senhor Jesus, do Santo dos Santos, para que ele venha buscar o seu povo, buscar todos aqueles que, obtendo em eterna redenção pelo sangue de Cristo, foram remidos, resgatados do pecado, a saber, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e guardam a sua palavra. Veja, irmãos, o que vai dizer o livro do Apocalipse, no capítulo 11, a partir do verso 15, que fala da 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Vamos analisar alguns pontos aqui, irmãos. Muitas pessoas, elas dizem que a 7ª trombeta do Apocalipse não é a mesma última trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios 15, porque eles não querem admitir que o arrebatamento é no final da grande tribulação. Alguns chegam até dizer: mas a 7ª trombeta do Apocalipse está em Apocalipse 11 e não no Apocalipse 20, onde está falando da vinda de Jesus e da primeira ressurreição. Porém, meus irmãos, nós temos que entender que o livro do Apocalipse não é um livro que foi escrito de forma cronológica, mas sim ele vai contando detalhes do começo ao fim, depois ele volta na história para acrescentar mais detalhes. E aqui na 7ª trombeta está dizendo: assumiste o teu poder, chegou o tempo determinado de dar o galardão dos teus servos, os profetas, e todos os que temem o seu nome. Foi vista a arca da aliança, porque abriu-se o santuário de Deus que se encontra no céu. A arca da aliança, ela era vista
somente no dia da expiação, meus irmãos. Então, quando faz essa referência na sétima trombeta, está apontando para o dia da expiação, para o dia da redenção, o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai assumir o seu poder, o dia em que ele sai do Santo dos Santos e busca a sua igreja, busca o seu povo. Vejam, irmãos, o que vai estar escrito no livro de Mateus, capítulo 24, do 29 ao 30. Mateus 24, do 29 ao 30. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Irmãos, se lembram do estudo anterior sobre a festa das trombetas, que ela preparava o povo para o dia da expiação, e que eu disse que a festa das trombetas aponta para as duas testemunhas que vai preparar a igreja para o dia da redenção, para o dia da vinda do Senhor Jesus. É exatamente isso que estamos vendo aqui. A festa das trombetas é o início dos últimos 7 anos da profecia de Daniel, das 70 semanas. E a festa da expiação é o final desses 7 anos. Por isso que diz logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, assim como diz na 7ª trombeta de Apocalipse. Abriu-se o santuário de Deus no céu e foi vista a arca da aliança. Então, irmãos, por esses textos nós podemos ver que não tem arrebatamento antes da grande tribulação e que a festa das trombetas ela não aponta para arrebatamento, mas sim para a pregação das duas testemunhas, preparando o povo de Deus para o dia da redenção. E a festa da expiação, que é o dia da redenção, é o Senhor Jesus saindo do Santo dos Santos para buscar a sua igreja no arrebatamento. Veja o que diz na profecia das 70 semanas, em Daniel 9. Nós vamos ver pontos que têm que se cumprir quando se cumprirem as 70 semanas. Está escrito assim em Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. 7 pontos que devem acontecer no cumprimento das 70 semanas. E está bem claro aqui: para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Dia da expiação. Então, irmãos,
O tempo determinado do dia da expiação é o Senhor Jesus vindo buscar a sua igreja, buscar o seu povo, para dar galardão aos seus servos, purificá-los completamente dos seus pecados, lhes dando um corpo glorificado, um corpo que já não peca mais, um corpo que já não tem mais as necessidades que temos aqui, mas um corpo de glória. E com isso, irmãos, nos conduzir para a festa dos tabernáculos, para o reino milenar de Cristo, onde reinaremos com Ele durante 1000 anos. Caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ser edificadas e instruídas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.